ano 2000, o mestre do survival horror Frederick Reynolds trabalhava em um jogo chamado Agatha para Dreamcast. A história se passava em 1929, numa vila romena isolada pela neve. Abaixo dela ficava a lendária cidade subterrânea de Agatha, onde o próprio mal estava aprisionado. O jogo seria revolucionário. Você enfrentaria desde mortos-vivos até arcanjos caídos, mas o mais insano é suas escolhas que mudariam tudo. Você podia escolher salvar inocentes ou libertar o caos, ou até mesmo se aliar com demônios. Estava previsto para 2001, mas em janeiro daquele ano, a SEGA infelizmente puxou os tapetes da Dreamcast e cancelou o próprio jogo. A desenvolvedora recebeu uma ordem direta: parem tudo. A empresa faliu e o jogo foi trancado em um HD para sempre. Você sabia que existe um anime super famoso lá na Europa que se tornou uma verdadeira mídia perdida lá no Japão? Esse é o Alfred Quack, uma produção internacional de 1989. Apesar de ter sido animado em um estúdio japonês, a dublagem original do Japão é extremamente rara. Por lá, o único lançamento oficial foi um CD com a música do tema na voz de Megumi Hayashibara. Devido às rígidas leis de direitos autorais japonesas, quase ninguém consegue postar os episódios na internet sem que sejam derrubados, mas a comunidade realmente não desiste. Em 2008, a abertura japonesa vazou no YouTube. Descobriu-se que um fã conseguiu salvar 32 dos 52 episódios antes que o canal original fosse deletado. Em 2017, um trecho de apenas 44 segundos do episódio 27 foi achado. Mas afinal, você já conhecia essa história? Deixe seu like e se inscreve no canal. Você sabia que existe um console da Panasonic que era mais potente que o Nintendo 64? Sim, existe. E o seu nome é Panasonic M2. Ele seria o sucessor do 3DO e estava pronto para ser lançado em 1997. A tecnologia era tão avançada que a Sony e a Nintendo ficaram extremamente preocupadas com o caminho que o console ia tomar. Mas do nada a Panasonic cancelou tudo. Eles acharam que não conseguiria competir com o marketing da PlayStation. O console morreu antes mesmo de nascer, só que ele não sumiu totalmente. A tecnologia do M2 acabou sendo usada em caixas de eletrônico e máquinas de venda de café no Japão. Você conhece os Muppets por causa da Vila Sésamo, mas você sabia que nos anos 60 eles eram astros do comerciais de TV que eram completamente bizarros? Entre 1962 e 69, muitos antes do sucesso global, Jim Henson usou seus icônicos bonecos como garota propaganda de várias empresas. A fórmula desse anúncio era genial e um pouco sombria. Se um personagem não quisesse comprar o produto, ele sofria uma violência terrível do outro, com direito a explosões e canhoadas. Hoje em dia, esses comerciais estão alguns estão parcialmente perdidos e outros estão parcialmente encontrados, e tem uns que simplesmente foram encontrados. Você sabia que a Nintendo quase lançou um jogo de Pokémon chamado Pokémon Link nos anos 90? Esse jogo secreto só foi descoberto em 2020, quando o código-fonte do Pokémon Yellow vazou na internet. Lá dentro, os programadores acharam linhas de códigos e comandos mencionados a um tal de Pink Package. Ele seria a versão gêmea de Pokémon Yellow. A teoria mais forte é que o jogo será focado no público feminino e traria pela primeira vez na franquia uma protagonista mulher. Mas o rival do Pikachu, quem seria o inicial? Existem dois candidatos: Jigglypuff, por causa do seu sucesso dele no anime, ou Clefairy, que foi o mascote oficial da franquia. Mas isso é caracterizado como uma Lost Media de existência não confirmada. Alice no País das Maravilhas foi um filme britânico de 1903 dirigido por Cecil Heffron e Percy Stoll, sendo considerado a primeira adaptação cinematográfica da obra clássica de Lewis Carroll. O filme reconta a famosa história da Alice que pega no sono em um jardim e, quando menos espera, é despertada por um coelho branco, bem apressado. Curiosa, ela segue o buraco adentro e vai para um grande salão cheio de portas. Hoje em dia, acredita-se que existe apenas uma única cópia sobrevivente desse filme, que foi parcialmente restaurado pelo British Film Institute, BFI. Na época do seu filme, a obra original tinha cerca de 12 minutos. Já a versão restaurada, que conhecemos hoje, tem 9 minutos e 35 segundos, sendo o restante da mídia perdida.
Lançado no Japão em maio de 2018, Dragon Ball Z Buchigiri era um jogo de cartas para navegador que era baseado no anime. O game utilizava o sistema de gacha, mas acabou sendo encerrado precocemente em março de 2020 por não gerar tanta receita. Muito por ser exclusivo para navegador e nunca ter ganhado um lançamento global. Apesar disso, a força da comunidade de Dragon Ball abraçou o projeto e os fãs criaram subreddits dedicados para o jogo, produzindo guias, gameplays e até mesmo traduzindo o jogo inteiro. Infelizmente, os servidores foram desativados definitivamente e mesmo com a base de fãs do jogo, nenhuma tentaram reativar até hoje, tornando-se impossível de se jogar. Você já ouviu falar de Gordon Blow? Essa é uma série de curtas em stop motion da Nickelodeon que quase sumiu da história. Lançado por volta de 2001 e exibido nos intervalos comerciais, o desenho mostrava desaventuras de um sapo verde vestido de chefe de cozinha. O enredo era puro caos, equipamentos quebravam, moscas incomodavam e as receitas davam muito errado. Por anos, a internet só lembrava ele por posts antigos em fóruns de 2004 e não existia praticamente nenhum registro online. O mistério era tão grande que o próprio animador da série, Neville Buchanan, comentou que nem ele conseguia encontrar os episódios na internet. A única prova viva da animação era um trecho de apenas meio segundo que apareceu em um vídeo institucional, mas a comunidade de Lost Media não desiste. Após uma verdadeira caça ao tesouro, feita por vários internautas, 7 episódios completos foram encontrados e resgatados, trazendo de volta títulos bizarros como Explosion e Venom Flytrap. Sabia dessa história? Comenta aí. Após a compra da Rare pela Microsoft no início dos anos 2000, a franquia Banjo-Kazooie teve 2 projetos de corrida que acabaram sendo cancelados. O primeiro deles foi Banjo-Kazooie, um protótipo em 2004 para Xbox clássico, desenvolvido logo após o lançamento de Played by Golds e criado pelo desenvolvedor de Brandon Gunn durante apenas 2 semanas. O jogo funcionaria como um game de kart onde o jogador conferiria seus próprios veículos. Embora tenha sido cancelado precocemente para focar na mecânica de direção, esse conceito serviu como precursor dos direitos de Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts, lançado 4 anos mais tarde. Inicialmente o público achava que o nome era apenas um título provisório para Banjo Pilot de Game Boy Advance, mas tratava-se de um projeto totalmente distinto. E o segundo projeto se chamava Banjo Karting, que ambos os dois acabaram sendo mídias perdidas, não encontradas.